Ser ativo, funcional, ter o seu valor, são aspectos muito importantes para eles. Afinal, não é porque nós estamos envelhecendo ou que nós tenhamos alguns problemas de saúde que não podemos ser saudáveis. Existe uma grande diferença. Idoso saudável é aquele que está feliz do ponto de vista de humor, que tem a capacidade de manter suas habilidades físicas e mentais, tem uma boa sociabilidade, um bem-estar físico. Ou seja, eu posso ter uma doença, uma pressão alta, um diabetes, mas ainda assim posso estar bem de saúde desde que eu tenha um suporte legal. Afinal, envelhecimento não é sinônimo de perdas. O foco do programa de hoje é justamente esse, a saúde do idoso. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. A vida é um dom, mas a longevidade, não. A longevidade a gente conquista, e conquista o quanto antes. E de que forma? Com hábitos saudáveis. Muitos dizem que os idosos estão na fase de maior sabedoria da vida. Que privilégio, né? Mas com ela podem surgir algumas comorbidades, limitações que podem ser tratadas, evitadas, sem que a qualidade de vida seja prejudicada. O nosso convidado de hoje, no Começo de Conversa, entende bem desse assunto e sabe exatamente do que estamos falando. Ele é filho do casal Mirtes Maria Gualberto Sintra e William Campos Sintra. Casado, tem 42 anos. Sua cidade de origem é Belo Horizonte. Ele tem doutorado e é professor universitário da UFMG e é médico geriatra. Entre seus hobbies, que são muitos, se destacam a dedicação de 250 a 300 minutos por semana para atividades físicas regulares. Eu estou falando do presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dr. Marco Túlio Gualberto Sintra. Vem para cá, doutor Marco. Prazer receber, por favor. Alegria tê-lo aqui em Caratinga. O senhor fez uma palestra aqui para a turma da área de saúde, né? Medicina, fisioterapia, essa turma toda estava lá, farmácia. Sim, foi ontem à noite, foi bem interessante, foi uma aula com muita participação, um grande público e tive uma grande oportunidade de falar temas muito importantes da área da geriatria e gerontologia, principalmente de envelhecimento saudável, de como cuidar da pessoa idosa na atenção primária, como construir uma rede, foi bem interessante. Muito bem, antes da gente entrar no tema, eu queria entender um pouco a sua chegada na geriatria, né? O senhor formou na UFMG. Isso, né? Eu entrei no curso no ano 2000 e formei em 2006. 2006, e a escolha pela geriatria? Foi bem interessante, porque quando eu pensava em ser médico, aliás, meus pais falam que com 4 anos de idade eu já falava que ia ser médico. Eu pensava em ser pediatra. Então eu pensava em cuidar de crianças. Durante o curso, eu fui percebendo que quanto mais idade tinha o paciente, mais eu gostava. Então isso foi durante o curso de medicina e isso quando eu fui fazer a residência de clínica médica, que é um pré-requisito para fazer residência de geriatria, isso foi se reafirmando. Foi durante a graduação em residência de clínica médica, eu fui tendo certeza. E sou feliz com a escolha. Que bacana. Até para facilitar para o telespectador, para o internauta, né? Vamos diferenciar logo geriatria de gerontologia? Sim, claro. Conta para nós aí. Geriatria é uma especialidade da área médica e que tem como pré-requisito a pessoa ter feito o médico ter feito clínica médica antes. Já a gerontologia é a área que envolve todos os profissionais que lidam com o envelhecimento, que podem ser da área da saúde ou não. O gerontólogo, então, não precisa ser médico? Não, mas o médico pode ser gerontólogo. Tá, então, mas o geriatra, ele será sempre um gerontólogo? Na verdade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia divide. Então, a pessoa, depois que se formou como médico geriatra titulado pela SBGG, ela pode fazer a titulação em gerontologia. Sabe? Não quer dizer que todo médico geriatra seja gerontólogo, mas ele tem um conhecimento profundo da área. Podemos considerar, por exemplo, então, que a geriatria ela cuida basicamente de umas questões mais físicas e que a gerontologia está preocupada com essa questão da qualidade de vida, com o bem-estar, com equilíbrio emocional? É mais ou menos isso, não?
Eu posso dizer o seguinte, acaba que a gerontologia tem um foco grande na prevenção e na reabilitação, isso é verdade. Mas a interseção entre as duas áreas é muito forte, por isso muitas vezes as pessoas têm dificuldade de diferenciar, porque a interseção é forte e talvez dentro da área da clínica médica, o geriatra seja aquele que mais trabalha de forma transdisciplinar com as outras especialidades, sem aquele patamar, eu sou mais que o outro, trabalho em igualdade, em equipe. Então, por isso as pessoas não veem tanto essa dissociação. Uma curiosidade. Nós temos aí determinadas, pelo menos, ou reconhecidas, né, pela ANB, em torno de 55 especialidades médicas no país. Né? Eles falam, tem gente que fala 53, outros 56, eu estou botando na média aqui 55, é em torno disso. E quando o senhor pega as 10 primeiras, o senhor pega as 10 que tem mais profissionais nessa área, aí eles somam quase 70% de todas as especialidades. A geriatria está fora dela. Isso. E aí e não é um contrassenso quando o senhor considera, por exemplo, que o país é um país que está envelhecendo, quer dizer, o censo 2003 trouxe 22 milhões de brasileiros com idade acima de 65 anos. Então é um público muito grande. Posso estar errado, mas parece que o número é esse. A gente tem perto de 1.500 geriatras no país. 2.670 no final do ano passado. Se o senhor pega 2.600, pode pegar 3 se quiser. O senhor vai ter muito mais que um geriatra para 1.000 habitantes, que é a recomendação da saúde mundial, né? Tem essa recomendação. Quer dizer, está dando quase, sei lá, 12, 13 mil para um geriatra, né? Não é um contrassenso? É interessante a pergunta. Eu acho que a primeira questão é, esse número de 1 para 1.000 a gente tem que levar com certo cuidado. Quanto maior a organização do sistema de saúde, provavelmente esse número diminui um pouco, porque você teria uma atenção primária mais resolutiva. Entendi. Que não é a verdade no Brasil. Você tem universal assistência, mas ainda há muita dificuldade de gestão, de formação de uma rede de atenção à pessoa idosa. Então isso aumenta a demanda, obviamente, de uma atenção secundária. Segundo, nós temos alguns problemas para resolver. Primeiro, o país é continental. E esses profissionais, que não são tantos, estão concentrados nos grandes centros. Então, nós temos que ser criativos, utilizar, por exemplo, telesaúde, por exemplo, para poder fazer um acesso maior à população idosa do Brasil todo. Nós temos idosos em Belo Horizonte, mas nós temos no interior de Roraima, nós temos no interior do Acre, por exemplo, que não vão ter. O Acre, se não me engano, acho que tem 4 geriatras, se não me engano, no estado. Então, titulados. Então, você tem essas dificuldades que precisam ser resolvidas. Terceira, a formação, nós vemos com vários problemas a serem resolvidos para as pessoas terem interesse em geriatria. Primeiro, o acesso do aluno da graduação, independente do curso de saúde, em relação à geriatria e gerontologia é muito baixo. Inclusive, várias universidades do país não têm acesso a essas disciplinas, geriatria e gerontologia, para todos os cursos da área da saúde. Então, isso é uma questão a ser resolvida. É a presença da disciplina na grade curricular, disso nós estamos falando? Sim, isso que nós estamos falando. Porque se você não... Como que você vai querer ser geriatra? Se você não tem contato, né? Você vai querer saber fazer aquilo que você cumprimentou, vamos se dizer, entendi, conheceu, interessou pela área. Eu vou dar um exemplo disso. Uma parte significativa dos médicos que fizeram residência lá em Belo Horizonte passaram por mim, por exemplo, ou em disciplinas da UFMG, ou passaram em estágios. Quando eu era residente de clínica médica, pediram para passar conosco da geriatria e se interessaram pela área. Então, quando eu vejo os residentes, não só no meu serviço, em outros, eu vejo que boa parte eu já conhecia. Eles tiveram oportunidade de ter contato e se interessaram. Segundo, nós temos uma questão mercadológica. Há uma dificuldade de entendimento, que um atendimento, por exemplo, de dermatologia, não pode ter ou um atendimento, por exemplo, de oftalmologia, não pode ter a mesma remuneração do atendimento do idoso, frágil. Um oftalmologista, em 1 hora, é capaz de atender 10. O geriatra vai atender com esforço, se ele for muito debilitado. E o valor pago pela consulta é o mesmo. Essa é uma realidade mercadológica que precisa ser resolvida. Um paciente muito debilitado, frágil, a consulta dele demanda mais. Com certeza. E isso não é visto. E aí precisa resolver essa questão. E a necessidade de uma expansão, obviamente, de acesso à formação de qualidade na área, fora dos grandes centros, que é um outro desafio. Então, e via de regra, então, uma consulta, por exemplo, paga
por um plano de saúde, por exemplo, o que paga para o dermatologista, para o clínico geral, para o oftalmologista e para o geriatra é o mesmo. Costuma ser o mesmo. É. Às vezes, eventualmente, paga um valor a mais, mas ainda E não assim compensa. não compensa. Tanto que um atendimento por plano de saúde em determinadas cidades do Brasil para geriatria é extremamente complexo de conseguir e, muito frequentemente, há uma diáspora de médicos geriatras dos planos de saúde. É, muito, muito interessante, né? E eu quero voltar para o segundo bloco. O primeiro bloco foi rapidinho, a conversa boa, o tempo passa rápido, né? Porque, assim, me impressiona e me admira o trabalho do geriatra, porque ele enxerga o paciente na sua totalidade, né? Eu tenho essa experiência, sou com 65 anos, fui um geriatra e chego lá com a mão cheia de remédio, né? Tomo esse. Então, assim, cada médico que você vai, ele te passa um remédio, mas ele é especialista lá no diabetes, outro é especialista no coração, e um não conversa com o outro, é desse jeito. O geriatra ele tem que entender isso tudo para virar e falar, não, esse remédio você não pode tomar porque esse não combina com esse aqui você tira fora. Eu achei interessante, quero voltar sobre isso. Não saia daí. Bate-papo sensacional, nós estamos conversando com o doutor Marcos Túlio Gualberto Sintra. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dr. Marco Túlio Gualberto Sintra. Antes de eu entrar na pergunta, eu queria fazer um comentário agora. O Gualberto me chamou a atenção porque nós tínhamos um colega aqui muito querido e que nós perdemos recentemente, que é um jornalista, Leonardo Gualberto Baião. Nunca tinha ouvido esse Gualberto. E aí me chamou a atenção, né? Saudade do Léo e um abraço para a família dele. Doutor, paciente idoso, ele chega no médico, e aí no geriatra, né? A primeira coisa que ele fala é isso, você fala, cadê sua lista de remédio? Acho interessante isso, né? Porque assim, o especialista de outra área, ele está querendo resolver o problema dele, ele quer atender 10 pacientes que ele precisa de atender, aquela história toda que a gente já sabe. Não estou entrando no mérito se atende melhor nem pior, mas o geriatra, ele tem esse cuidado porque ele precisa ter esse cuidado, foi formado para isso, né? Então, assim, é de fato demorado por isso, porque vai ouvir do idoso, vai ouvir a vida dele toda, o idoso já gosta de conversar, ele já está em casa sem muita atenção, ele aproveita o médico para isso, não é assim mesmo? É uma história, né? O que se estudou, né? Como é que o senhor consegue olhar esse paciente na sua totalidade? Assim? Acho que a primeira questão é o seguinte, quando eu vou atender um idoso, eu preciso saber quem é essa pessoa. E saber quem é essa pessoa não é saber se ele é diabético, hipertenso, tem um problema cardíaco. Eu preciso saber se ela é independente, se ela é autônoma. Porque saúde no idoso não é ter ou não ter doença. Saúde no idoso é saber se ela sai de casa sozinha, se ela consegue cuidar das finanças, se ela faz compras, se ela toma os medicamentos sem auxílio. Quanto mais independente e autônoma a pessoa, melhor a saúde. Quanto mais ela perdeu, pior a saúde. Por exemplo, um idoso que não consegue comer com a própria mão o alimento, ele está muito mal de saúde. Perspectiva de sobrevida muito baixa. Por que esse cuidado com a medicação que foi citada aqui? Quanto mais debilitado o idoso, maior o risco de reações adversas. Nós precisamos prestar muita atenção nas interações medicamentosas, nas drogas que aumentam o risco de queda, nas drogas que aumentam o risco de arritmias cardíacas e morte súbita, nas associações que podem fazer o idoso ter problemas de saúde. 20% dos idosos que vão ao pronto atendimento são por intercorrência relacionada a medicamentos. A maioria delas são idosos mais frágeis, então por isso cuidado. E uma outra questão que faz a consulta do idoso ser maior é o que a gente chama de fenômeno do iceberg. Do lado de cima do iceberg tem hipertensão, tá o diabetes, tá o colesterol alto. Mas na parte de baixo, escondida, está a incontinência urinária, a perda de audição, tá ali as demências, a depressão, os distúrbios de ansiedade, os sintomas iniciais de Parkinson e por aí vai. Então essa parte, que é a de baixo do iceberg, que é a maior parte e o mais relevante da saúde do idoso, se não tem uma avaliação especializada e cuidadosa, isso não vai ser descoberto. É por isso que a consulta do idoso, essa consulta especializada do geriatra, demora, porque isso tudo precisa ser visto. Bacana. Nós estamos falando do idoso, vamos falar sobre essa idade do idoso, né? Porque nós falamos aqui sobre 65 anos,
e a gente sabe que a partir de 60, até uma questão legal, a pessoa já é considerada idosa, na região aqui, por exemplo, com 60 anos, a pessoa já ganha o passe livre do idoso, que é para poder colocar no carro, usar estacionamento, já não paga passagem nos ônibus circulares, né? Mas, de fato, quando é que, não obstante a gente saber que a pessoa começa a envelhecer quando nasce, né? Se nasceu, daí para frente é só envelhecimento. Mas tem aquela idade padrão que fala assim, essa é a idade que você devia começar a procurar um geriatra. Boa pergunta. Os 60 anos e 65 é uma definição internacional, 60 anos para países subdesenvolvidos, países desenvolvidos 65. Isso é uma idade cronológica. A biológica se difere por genética, por hábitos de vida, isso vai diferir. Então, às vezes tem pessoas com 70 anos com a saúde com padrão de adulto e outros, às vezes, nem chegaram aos 60 e já tem um padrão de saúde de um parente, dando uma pessoa de 80 anos. Existe essa associação. Vamos dizer assim, nós temos, quando idade de procurar um geriatra, a gente tem que pensar na lógica de um plano de saúde, de sistema público de saúde e uma lógica se a pessoa quiser pagar uma consulta. Dentro de uma lógica de um sistema de saúde, como o geriatra é um profissional escasso, deveria se privilegiar aquele idoso frágil. Ou seja, os outros profissionais da saúde, seja o médico, o enfermeiro ou outros, ter um programa de rastreio ao idoso frágil, uma identificação precoce, sinalizou que aquele idoso está frágil, encaminha o geriatra para uma avaliação ampla. Agora, se a pessoa tem condições de pagar uma consulta, ela pode, antes de se tornar frágil, agendar uma consulta para um planejamento de envelhecimento saudável. Bacana isso. As atitudes, condutas que ela deve adotar para tentar empurrar ao máximo possível a fragilidade para idades mais avançadas, porque nós estamos falando não é de longevidade, a longevidade está sendo conquistada pelo brasileiro, ele está vivendo mais, mas a forma como ele chega. Ele se arrasta ou ele vive bem, qualidade de vida e aproveita esses anos de vida a mais. Interessante. Eu vou falar uma coisa que é interessante, que eu acho que o telespectador e o internauta vai concordar comigo. É muito deprimente a tal da caixinha de remédio. Vou te falar, é muito complicado isso. Porque assim, você vai no médico, eu, por exemplo, tomo 4 comprimidos. Tomo um metformina pela manhã para controlar a glicose. O Stanglite também, que tomo na hora do almoço. Aí, à noite, tem uma torvatatina contra o colesterol, que é para controlar, e um Venaflon, que o médico passou e falou, é bom você tomar, que é para questão de circulação, pronto. Só que então tem que ter uma caixinha, porque como é que eu vou lembrar de tomar remédio? Então você tem um remédio da manhã, um remédio da tarde e um remédio da tarde. E aquela caixinha fica lá olhando para você o tempo todo. Você chega em casa, tá aquela caixinha. O sistema é esse mesmo, não tem outro jeito. O idoso ele tem que acostumar com essa caixinha de remédio, né? Ou então tem uma memória excelente para não precisar dela e pegar o remédio na gaveta. Às vezes é interessante, né? Quando você usa uma caixinha, aquilo ali pode ser visto às vezes com fracasso, ou uma sensação que eu estou ficando pior de saúde, debilitado. É uma situação. Mas quando a gente fala da caixinha, é uma das estratégias possíveis para poder facilitar a administração. Quanto mais medicamentos a pessoa toma, maior risco de uso inadequado, incorreto. Ou tem literatura que diz que o paciente que toma 5 ou mais medicamentos, o índice correto de aderência, ou seja, que ele está tomando direitinho o medicamento, é inferior a 20%. Ou seja, uma das estratégias é essa. Então a gente toma remédio errado mesmo. Toma duplicado, esquece que tomou um dia, na hora que vê, termina o mês, era para terminar a caixinha, ainda tem 2, 3 comprimidos lá. Isso acontece porque isso é um mundo real. Inclusive, numa consulta eu pergunto, olha, o que nessa receita o senhor está tomando? Se o senhor está tomando da forma que está escrito aqui e o que o senhor está tomando que não está nessa receita, que é uma das perguntas que tem que saber. O mundo das receitas e o mundo real é distante. Às vezes a diferença é um abismo. Então isso tem que tomar muito cuidado. É uma das estratégias para pacientes carentes, a gente usa às vezes um mapa, um papel escrito com sol, lua, às vezes até a posição do sol para ela saber o horário por causa da questão de analfabetismo. Existem várias estratégias. Eu estou bom porque a minha caixinha é branca, é normal, né? Mas eu falei, daqui a pouco vai ter que ser com cor diferente para manhã, tarde e noite e ainda ter escrito de manhã, tarde, né? Porque tem caixinha que já vem com segunda, terça, quarta, mas isso faz parte, é a caixinha de menos. A pessoa fazendo direito, né, ele vai ter uma vida saudável. O geriatra está no SUS? O SUS tem acesso à geriatria. Existem profissionais, sim. Boa parte, aliás, dos profissionais
geriatras, eles têm algum nível de assistência dentro do SUS. O que falta ao SUS é gestão como primeiro problema. O que eu falo gestão? Você tem que ter uma rede de acesso, ou seja, eu tenho que treinar os profissionais da unidade base de saúde para detecção precoce do idoso frágil. Eu tenho que caminhar esse paciente idoso frágil, antes que ele se torne aquela situação completamente irreversível, não tem como melhorar, para um geriatra na atenção secundária, que vai fazer essa avaliação junto com outros profissionais de saúde, fazer um plano de cuidados e estabelecer se ele volta para a atenção primária e implementa lá, ou se ele precisa ficar um tempo na atenção secundária para melhorar a saúde para depois retornar. E essa atenção secundária tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, porque senão lá fica 4.000 pacientes e milhares sem ter acesso. Entendi. Então, essa gestão precisa ser feita no nível nacional e utilizar, por exemplo, telesaúde ou outras tecnologias para dar acesso ao geriatra disponível no SUS em regiões mais longínquas, por exemplo, os ribeirinhos lá da Amazônia, por exemplo. Essa gestão, essa formação de rede não existe no Brasil e essa é uma grande dificuldade. Muito bem. Doutor, nós queremos mais geriatra, viu? Precisamos de mais geriatra. Eu quero voltar falando sobre isso. Sou o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O senhor tem percebido isso? Tem aumentado o número de geriatra ou não? Como que o senhor avalia isso? O senhor vai responder depois do intervalo, você não sai daí. Bate-papo sensacional aqui. Nós estamos conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutor Marco Túlio Gualberto Sintra. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco desse começo de conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutor Marco Túlio Gualberto Sintra. Doutor Marco, e aí, como que o senhor avalia isso, o crescimento ou não do número de especialistas em geriatria no país? Olha, é interessante essa pergunta. Na média nacional, o interesse pela área vem aumentando, o número de pessoas que tentam fazer prova de título pela SBGG para se tornar geriatra tem aumentado ano a ano. Esse interesse precisa ser melhor estudado porque ele é desigual no país. Vou te dar um exemplo disso. Os 2 estados mais tituladores hoje pela SBGG é Minas Gerais e Paraná. Por exemplo, né? Então eles estão à frente, por exemplo, de outros estados até com populações e número de médicos maiores, por exemplo, com o estado de São Paulo. Então há um aumento de interesse, ele não é um aumento de interesse igual pelo país, algumas áreas mais e menos, mas na prática tem despertado. Não coloquei, as dificuldades são muitas, incluindo mesmo as pessoas terem acesso da área durante a graduação, como eu já tinha dito antes. Interessante. Uma curiosidade, a questão, por exemplo, da dengue e do Covid em relação à vacina, né? Tem uma recomendação da sociedade sobre isso, porque tem uma discussão agora sobre a dengue, vacina ou não vacina idoso. Aí já tem uma outra discussão, deve tomar essa vacina? Não, porque se tomar, ele pode pegar uma dengue pior, a gente não consegue entender isso, mas tudo bem, porque leigo tem dificuldade. Como é que é isso? O idoso deve ou não deve se vacinar? Primeiro explicar da dengue. A dengue, quando a pessoa tem dengue a segunda, terceira e quarta vez, o risco de manifestação grave aumenta. Então, assim, a cada contato, geralmente a reação vai ser mais grave e ela pode ter a forma hemorrágica, que é a forma mais grave. A preocupação da vacina causar, vamos dizer assim, a pessoa ter dengue após a vacinação causar a forma mais grave, ela existe com a vacina mais antiga, disponível no mercado, que é a Dexvaxia, que ela é aprovada de 9 a 45 anos, que a pessoa só pode ser administrada a ela se ela já tiver tido dengue antes. Se ela nunca teve tomar, ela aumenta o risco de forma grave. A Qdenga, que é a mais nova, não existe esse risco. Tá. Ela funciona bem, está aprovado dos 4 aos 60 anos, são 2 doses com intervalo de 3 meses, e tem uma efetividade geral ao redor de 80% e para formas graves mais de 90%, e não aumenta esse risco de manifestação grave. Então ela é segura. A grande questão para idosos ou não, vamos colocar assim, primeira delas, a Anvisa aprovou dos 4 aos 60. Então qualquer prescrição dentro do Brasil que for feita para pessoas acima de 60 anos, ela vai exigir receita médica
porque não está aprovada pela Anvisa, e, vamos dizer assim, o profissional de saúde está assumindo a responsabilidade de uma prescrição que a gente chama de off-label. Ela não está em bula dentro do país. Segunda questão é o seguinte, eu não posso garantir qual vai ser a efetividade e a duração dessa vacina na pessoa idosa. Por quê? O idoso não foi estudado com relação a essa vacina. Então, essa efetividade geral de 80% vai ser menor no idoso, não tem dúvida, por causa das alterações da imunidade com o envelhecimento, que chamamos de senescência. Agora, o quanto que é menor e quanto que vai durar menos, nós não sabemos. E eu acho que a terceira que eu tenho que dizer, como são 2 doses com intervalo de 3 meses, efetivamente a pessoa vai ter uma imunidade após o atual surto ter passado. É importante as pessoas vacinarem, mas pense que o atual surto tem que ser combatido tirando a água parada, as pessoas usando repelente, fazer uma limpeza nos terreiros. Isso. É assim que esse surto vai ser combatido. A vacina vai proteger contra os futuros surtos da doença do nosso país. Acho que são essas questões que você tem prestado atenção. E o Covid? O Covid é uma outra questão que eu acho que é bem interessante essa pergunta para as pessoas idosas que estão nos assistindo. Por quê? A imunidade do idoso não é igual ao do adulto. Então a tendência é que ao passar do tempo que a pessoa vai passando o tempo que a pessoa tomou essa vacina, o organismo do idoso começa a ter dificuldades de reconhecer o vírus adequadamente e fazer um ataque efetivo. Então, assim, qual que é a recomendação atual e que o Ministério da Saúde, inclusive, começou a adotar? É a vacinação todo ano desse paciente idoso contra a Covid. Então, agora já está disponível o reforço da bivalente. Não é por acaso, a imunidade do idoso é diferente do adulto. Um adulto que toma, por exemplo, 3 doses de vacina, sendo uma delas a bivalente, e já teve Covid alguma vez, provavelmente ele tem uma imunidade mais forte. Eu não posso falar o mesmo a pessoa idosa, especialmente os mais frágeis. E Covid continua sendo uma doença que mata muito, especialmente o idoso frágil, o idoso de idade muito elevada. Então, essas pessoas precisam estar atentos a isso e se vacinar com regularidade. Bacana. Esse período que a gente está vivendo agora, que é um verão, né, chegou, alguma recomendação especial em relação ao idoso? Essa questão da água, por exemplo, assim, por que essa insistência, o idoso precisa tomar mais água que os outros? Ou é porque a gente já esquece mesmo de tomar água e tem que ficar lembrando? Como é que é isso? Acho que a primeira questão que a gente precisa tentar é o aquecimento global. Então, esse é um fato, nós vamos ter cada vez mais ondas de calor, essa é a realidade. Ondas de calor matam os idosos. A mortalidade, inclusive cardiovascular, tem índices mostrando que quanto mais aumenta a temperatura, mais mata de doenças cardiovasculares. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vou dar um exemplo que aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte se aproximou de um colapso funerário na onda de calor de novembro. Os velórios estavam sendo de 1 hora para dar tempo de enterrar tanto idoso que morreu naquela onda de calor. Então, vamos dar um exemplo disso. Então, a água entra nesse cuidado. E entra a questão de roupa leve, ambiente arejado, etc. Mas com relação à água, no idoso eu faço algumas considerações. Por alterações fisiológicas do envelhecimento, o idoso sente menos sede. E por alterações fisiológicas do envelhecimento, o idoso tem mais dificuldade de reter líquidos. Perde mais. Então, se não se atentar a essa questão, o idoso desidrata rapidamente. Boa parte dos idosos, sem saber, eles já vivem um equilíbrio muito tênue entre o estado de hidratação e o estado de desidratação. Aí passa 3 dias, 4 dias, 34, 35 graus, ele vai ao hospital com insuficiência renal, prostrado, debilitado. Desidrata, vira o mesmo para morrer numa situação como essa. Então tem que se tomar cuidado, tem que ter acesso fácil à água, tem que lembrar o idoso de beber água, lembrar daqueles que não conseguem mobilidade, né, tem problema de mobilidade, ele não vai ao filtro beber água, tem que deixar a água junto dele. Então esses cuidados têm que ser contínuos. Quanto mais debilitado o idoso, mais água vira remédio. Eu falo com a família, tem que ter horário para dar água, igual tem horário para dar medicamento. E igualzinho, tá? É tratamento. É tratamento. De vez em quando, a gente percebe, nas pessoas mais idosas, né, uma facilidade para tossir. Na hora que está almoçando, de vez em quando está aquelas tossezinhas, né? Isso é só mania de idoso? Isso já é mesmo um problema de deglutição? Como é que é isso? Entendi.
Olha, uma das questões é a seguinte, o idoso quando envelhece existe uma chamada presbifagia. É uma alteração fisiológica do esôfago, da deglutição com o envelhecimento. Então, assim, se um alimento é muito seco, por exemplo, farinha, ele vai ter mais dificuldade. Então, você vai ver arranhando garganta, isso é esperado acontecer. Muitas vezes utilizar mais líquido para poder descer. A aorta do idoso é mais calcificada, acaba tendo um certo degrau entre o esôfago, então há algumas dificuldades. A alimentação mais molhadinha, vamos chamar assim, melhor então. Facilita, né? Não é amassar para todo mundo de jeito nenhum, mas isso pode facilitar. E há uma certa dificuldade de atenção dividida. Quando a gente envelhece, ter 2, 3 tarefas simultaneamente é mais difícil. Então, se o idoso está à mesa comendo e batendo papo, ele pode eventualmente ter maior risco de um engasgo. Agora, faça uma ressalva. Se o idoso está tendo que quebrar comprimidos para poder deglutir, se ele chupa a carne e tira a carne, você está separando os grãos de arroz, não consegue engolir, isso não é do envelhecimento normal. Há uma disfagia, um problema de saúde que precisa de assistência. Bacana, doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que tivéssemos mais 3 tempos desse para a gente conversar. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conversar com um cientista, um médico, geriatra, doutor, pesquisador, que acredita na vacina, que acredita na ciência, que acredita no aquecimento global, bacana demais. Agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o recado do senhor para os internautas, para os telespectadores. O meu recado é o seguinte, se você quer ter um envelhecimento saudável, cuide de si, não hoje, a partir de ontem. Para envelhecer bem, a pessoa precisa fazer atividade física regular, precisa tomar cuidado com a alimentação, cuidado com esses alimentos ultraprocessados, excesso de sal, excesso de gordura, aumente a quantidade de frutas, legumes, verduras na sua alimentação. Tenha uma dieta apropriada, pare de fumar. Cuidado com bebida alcoólica em excesso. Mantenha a vida ativa, o seu cérebro ativo. Tenha atividade intelectual frequente, que isso vai ajudar. Faça amizades. Tenha interação social, isso tudo vai fazer você envelhecer bem. Cuide de si, cuide da sua máquina, cuide do seu cérebro. E lembre-se também, cuide das suas finanças, para que você possa usufruir também da saúde e poder usufruir desse recurso para ter uma boa qualidade de vida. É assim que nós envelhecemos bem. O nosso retrato quanto idoso tem muito do retrovisor do que foi feito para trás. Cuide de si. E se a saúde permitir uma taça de vinho, de vez em quando, pode? É bem interessante a questão da bebida alcoólica, pode viu? Aproveitar e falar sobre isso. A bebida alcoólica é o seguinte, quando você fala um pouquinho, não é taça, é cálice. É cálice. Existe uma questão relacionada à saúde cardiovascular que pode ser benéfico, mas não para todos os órgãos, e a maior preocupação é o cérebro. Existe literatura mostrando que talvez qualquer quantidade de álcool seja maléfica ao cérebro. Hoje em dia a minha recomendação tem sido a interrupção. Tá ótimo. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. E você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.